Deus mandou 10 pragas. Calma, vou falar dele. Deus mandou 9 pragas. Por que essas 9 pragas? Porque Deus arrumou os meios dele. Deus falou com Moisés. Moisés fala com o faraó para libertar meu povo. E Moisés conversou com o faraó. Mas ainda assim, faraó, jamais, né? Jamais o faraó ia libertar um povo que era, eu diria assim, que era a mina de ouro dele. Porque se Moisés fica sem aquele povo, sem os seus empregados, sem os seus escravos, quem trabalharia para ele? Então, faraó jamais queria dar liberdade para aquele povo. E ele também se sentia dono daquele povo. Mas aquele povo tinha um dono superior, glória a Deus. Então, o Senhor mandou 9 pragas, tipo, alertar a faraó. Você não vai mandar? Só vai te acontecer isso. Aí vem praga das rãs, praga do senhor, enfim, um monte de pragas que você já sabe. Vieram todas aquelas pragas. E eu até creio que o faraó via aquilo, se assustava com tudo aquilo, mas daqui a pouquinho passava e o faraó esquecia. Não, vamos continuar com o povo. E daqui a pouquinho acontecia outra praga e nada. O faraó estava com o coração decidido que aquele povo ele não libertaria, aquele povo ele não soltaria, aquele povo ele não deixaria, ou não ia deixar sair, ele não ia perder aquele povo. Conclusão, Deus me manda a 10ª praga. A 10ª praga. E a 10ª praga foi a morte dos primogênitos. Primeiro, né? Todos que tinham seu primeiro filho, né? O primogênito morreria. Tanto do homem como até dos animais. Ia morrer. Deus falou assim, olha, todos os primogênitos é meu. E eu vou levar. Mas olha, vocês vão fazer o seguinte, vocês vão matar um cordeiro, tá? Moisés fala lá com o povo que vai matar um cordeiro. Esse cordeiro, ele não pode ser quebrado, ele tem que ser inteiro. Porque aqui a Bíblia já, na leitura da minha Bíblia, está dizendo frissura, mas algumas Bíblias estão falando miúdos. Então, aquele bichinho, aquele cordeiro é o filhotinho da ovelha. Então, aquele cordeiro teria que ser morto, não podia ser cozido, né, em água, frito nada, só servia se fosse assado. Então, o Senhor falou para ele assim, ó, você vai, pega esse cordeiro, assa ele inteiro, não quebra, tá bom? E chama, cada um vai fazer para a sua casa. E o sangue, você vai aspergir no umbral da porta. Porque eu vou passar a noite e vou matar todos os primogênitos. Mas a casa que estiver marcada com sangue, esse eu não vou levar, esse eu não vou matar. Eu vou proteger essa casa. E a carne, vocês comem. Só que o cordeiro, eu tinha que eu vejo assim, minha família são 4. Então eu tive um cordeirinho, né, mais ou menos de alguns quilinhos, que seria eu imaginar, não, isso aqui dá para meus filhos darem para comer, só para nós 4. Mas caso eu tivesse um melãozinho, aquele maior mesmo, não, só para minha família é muita coisa. Eu vou chamar o meu vizinho mais próximo e vou comer com ele esse sacrifício. Vamos comê-lo. Só que não podia sobrar. Mas se caso sobrasse, no outro dia tinha que ser queimado. Tá? Não podia sobrar. Então, esse foi um dos meios, né, que Deus arrumou, que Deus fez para que Faraó libertasse o seu povo. Mas, irmã, já entra o Faraó aí. O Faraó perdeu o filho dele. Deus levou o filho de Faraó. E tinha sangue na porta dele, né? Deus levou o filho de Faraó. Então, Faraó, ao perder o seu filho, eu imagino, né, irado já com Moisés, o povo de Deus, com Deus, todo mundo passando por isso dele, permitiu que o povo saísse. Mas se você ler mais ali, você vai ver, como nós vemos, que o Senhor diz assim, olha, cinge os seus lombos, deixa eu ver qual versículo aqui, me ajuda aí a acertar. Cinge os vossos lombos, coloque em pé, onde, né? Assim pois comereis, os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés e os vossos cajados na mão, e o comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Faraó perdeu o seu filho, deixou o povo ir, mas o Senhor, nós sabemos lá, maldade de Faraó também
dizendo, olha, estejam alerta, porque vocês vão embora, mas Faraó vai atrás de vocês de novo. Então fique de pé, quando de pé, igual eu fiz antes de vir pra cá, antes de as madeixas, já tomei banho, né? Tomei banho, alisei o cabelo e vim, quer dizer, já me adiantei, não é mesmo? Então, eu todos os freios, ó, se adianta, né? Bota a roupa de vocês aí, bota a sandália no pé, bota o cajado e come, mas fica atento porque ele vai voltar. E nós sabemos que depois, né, o povo foi embora e mais adiante tinha o mar. E agora, Senhor? Moisés, o que você tem na mão? Cajado, então lança e maravilha, por quê? O Faraó já estava vindo atrás, porque o Faraó, né, não queria de jeito nenhum. E outra coisa também, imagino eu, o Faraó, irado com aquela situação, e a ponto de perder o filho, ele foi atrás mesmo. Amados, eu aprendo aqui também uma coisa: Deus deu várias oportunidades para Faraó. Deus deu 9 oportunidades para Faraó deixar o povo livre. Deus deu 9 oportunidades para Faraó se arrepender, né, e deixar o povo livre. O povo obedecer. Mas eu imagino também Deus hoje conosco. Sem falar muito de Jesus, porque quem vai falar de Jesus é amanhã o pregador e termina lá com o terceiro pregador. Então, eu não posso entrar muito no mérito dos outros, não. Eu não sei quem é o próximo. Então, o Senhor, eu imagino assim, o Senhor vai nos dando corda. O Senhor vai nos alertando: olha, você está errado nisso, sai daí, você não deve fazer isso, é melhor você parar, não passa por aí, porque não vai dar certo. Deus está sempre nos alertando, Deus está sempre nos dando oportunidade. Mas chega aquele dia, como eu estava em tantas coisas que eu li, né, alguma coisa que eu vi na internet, o irmão me deu a ideia, né? Me enviou para mim na internet. Então, o Senhor, é como se o Senhor estivesse falando assim, ó, basta, liberta o meu povo. Então, mesma coisa para nós, o Senhor vai nos dando oportunidade, vai nos mostrando onde estamos errando, vai nos mostrando onde nós temos que acertar, Ele vai nos dando oportunidade, mas chega um dia que Deus diz assim: basta. O que Ele fez com Moisés na terra de Canaã? Olha, Moisés, em outras palavras, né? Não está exatamente assim, mas ó, você já me encheu, estou aqui com você. Então, basta, você vai ver a terra, mas você não vai entrar na terra. Tudo isso porque Moisés era segundo o coração de Deus, né? Moisés